Galera, estamos começando mais um podcast aí e hoje, de maneira muito especial, tô aqui com o Marquinhos. E aí, mano, tudo jóia? Tudo certo. Então tá bom. Tamo junto. Estamos aqui com o Léo do Reviver, Isso aí. setor Juventude também, e o Coma do Reviver. Tamo junto aí, galera, tudo jóia? Só alegria, só alegria. Força, né, nessa pandemia aí. Correndo. Prazer estar aqui com vocês e pra bater papo. Isso aí. Então nós estamos aqui para conversar com eles sobre evangelização, tanto o Léo como o Coma, o Marquinhos também que está aqui comigo. Tem essa sede por evangelizar, por fazer, se deixar a gente mora na igreja, né? E com a pandemia isso afetou muito. Mas vamos começar lá atrás, né? Léo, como é que esse cara que um dia eu encontrei por aí, trombei por aí, Na loucura, não falava de Jesus, Não. tocava na balada, como é que você topa com Jesus um Corria dia? de Léo? Jesus. Pois é, cara, corria de Jesus. Foi bem interessante assim, né? Imagina, eu lembro que quando eu fiz o Tabor, cara, eu tive uma experiência fantástica, assim. Só que, eu sempre falo, amizade, né? Amizade. Se a gente não renuncia a algumas coisas, eu continuei. Acho que eu participei um ano, mais ou menos, do Tabor. E eu fui embora. Aí, quando eu fui embora, eu fui morar na praia, bicho. Aí o bicho pegou, né? Nossa. Aí o bicho pegou, daí eu abandonei tudo. O pouco que eu tinha vivido, eu abandonei tudo. E daí com a música, toda aquela confusão. Mas assim como Jesus um dia passou na barca de Pedro, ele resolveu passar na barca da minha vida, né, cara? E foi a partir dali que eu comecei a mudar, a conhecer esse Jesus. E querendo ou não, quando a gente conhece Jesus de verdade, as outras coisas começam a não fazer mais sentido, né? Sim. E por aí foi, cara. E que ano que você fez Tabor, você lembra, Léo? Cara, não lembro, cara, acho que foi 2006, cara. 2006. Então o primeiro encontro foi uma semente plantada. Foi, aham. Uma experiência, talvez Acho você que ainda foi não teve 2006, 2007, alguma coisa assim, que foi 2008 que eu fui embora. Aham. E aí você volta pra cá depois? Acho que foi o sexto ou sétimo, coisa assim. assim. Depois eu voltei embora, né? Voltei aqui pra Cascavel e eu fui só encontrar o Rever em 2013, cara. Então 2013. foi Nossa aí 7, Senhora, 8 passado. anos depois, né? E nessa época aí eu tava vivendo bastante no mundo, Você né? tava no auge da gandaia nesse tempo aí. No auge da cachorrada também, né? E daí a música ajudava demais, né? Não adianta, né? O lugar é propício pra gente se perder um pouco. Então, com a música, lógico, aquela vida ali era muito boa, imagina. Pecado é bom, porque se não fosse bom a gente não fazia. A gente tava aqui com o Jorjão da Kairos semana passada e ele falava pra nós assim com todas as letras. Everton, a prostituta é a melhor coisa do mundo. Mas eu só troco a prostituta por Jesus, porque Jesus é uma delícia. Jesus é muito melhor que qualquer prostituta. Cara, ele falava assim tão abertamente, falava assim, é gostoso mesmo. Eu tive 6 mulheres quando eu me converti, acho que era 5 ou 6 mulheres, amantes. E realmente é E isso daí, ele né? falou, e era uma delícia, mas eu encontrei alguém que é muito mais gostoso, né? E esse é o problema nosso, ou antes, ou da juventude hoje, né? A gente tem uma venda muito grande nos olhos. E a gente só olha aquilo que é momentâneo. Isso. Né? A Na euforia verdade, que eu sempre falo. A euforia é essa questão diferente da euforia, ela é muito complicada porque a gente busca essa euforia. O jovem hoje, ele A anseia. gente é momentâneo, A né? gente anseia por essa euforia e aí eu digo bastante para as pessoas mais próximas que hoje realmente encontrei a verdadeira felicidade e sei que serei plenamente feliz só no céu, mas a gente olha os jovens de hoje em dia, essa euforia, essa busca e o uso da droga, o uso da bebida, essa loucuragem do dia a dia, é realmente isso. O cara quer estar naquela euforia, naquela loucura e aí quando se encontra e para analisar, dá aquela crise existencial no cara, o cara fala, poxa, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô buscando Domingo à algo, noite, né? aquela É o sede, pior domingo à exatamente. noite. O pecado é muito bom, né? uma É delícia, né? bom, é é ótimo. bom. Meu Deus, pecar é bom Usar droga, demais. então, Ainda mais mesmo, quando né? aquilo ali te proporciona mais coisas, né? Porque, cara, eu tocava na noite, já era legal. Querendo ou não, eu falo, você fica um pouco mais exposto. Sim. E outra, ganhava grana. Eu ganhava grana pra ter mulherada à vontade, bebida de graça e fama. Tá no Que é o meio, que mais, cara. filho? É o que mais. Entendeu? Então aquilo era muito bom. Só que aquilo não me preenchia. Aquilo era bom de quinta a sábado à noite, né? No domingo, era sozinho de novo. Sempre sozinho. E, cara, até que um dia Jesus passou de verdade na minha vida, mas eu falo, a metanoia aconteceu na minha cabeça. Mas como o pecado é gostoso, a gente precisa tomar uma decisão, as coisas foi com o tempo. Hoje eu tava lá no meu trabalho, os caras estavam fazendo uma obra do lado, lá estavam demolindo umas coisas para construir algo novo.
E bem isso que relata, cara. A gente é muito momentâneo e a gente acha que as coisas vão ser para hoje. Só que não, quando uma construção é feita, primeiro precisa limpar o terreno, né? Sim. E diz que a palavra diz, né, que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, para se fazer novo, tem que fazer de novo. Então, e eu brinco que Jesus Cristo é o melhor dos construtores, é o melhor de todos os profissionais, porque ele não faz uma reforma, ele destrói e constrói de novo. E Então, exige algo tempo massa. também, né? Às vezes é a um gente não tem processo, paciência, né, Léo? Processo É isso que você total. falou, um processo. Você fez o Tabor lá atrás, depois fez o Reviver. Quando que você parou de tocar na noite? Cara, eu parei em 2017. 13 fez o seu 17, Reviver, 17 parou. 4 anos. Eu acho muito mais massa uma conversão que às vezes ela é devagar, cara. Cara, A conversão Deus ama dos o 10 processo. leprosos, né? Que eles iam no outro, iam No caminhando, caminho, ia né? saindo a lepra, ia saindo a lepra. Porque às vezes a gente olha aquela metanoia muito forte de uma vez para outra e você fala, ai, ai, ai. A constância é muito difícil. A constância é Muito difícil. Então é melhor você ter essa constância, subindo devagarinho um monte, e se transfigurando. Você entendendo, Isso. aprendendo a como viver essa conversão, né? Porque se você se converte de um dia pro outro, você nem sabe como que é viver direito pra Deus, Sim. né? E você acaba caindo E aí novamente. daí fica só na euforia. Na euforia que é do mundo, transforma a euforia que é do mundo pra cá. E Achando tudo esse que é muito rápido, processo- não é muito rápido. Cara, olha quanto tempo demorou, Léo. Tempo, cara. Esse processo ele é necessário porque a gente tem que aceitar que a gente é pecador e que a gente... Porque quando a gente se converte, a gente tem um encontro real com Jesus, a gente quer mudar o mundo. Sim. De cara, eu vou mudar todo Termina mundo. o retiro, você quer Vou converter meter um minha louco família, É, aquele é mano lá engraçado vai a vir gente pro hoje, retiro. a maturidade e a que a gente gente tem tem que hoje, entender, vendo né? aquelas 120 pessoas lá, saindo, querendo mudar o mundo. Você fala assim, Ei, infelizmente muitos é euforia, né? Sim. Porque é Muitos, muito né? difícil. A porta é estreita, Jesus vai falar, né? E Sim, largo e a gente cai- a outra porta, a porta do Exato. mundo, E né? a gente cai por bobeira, né? Porque a gente cai e a intenção do inimigo é realmente essa, é fazer você acreditar que você não é merecedor e realmente não somos, mas pela graça de Deus somos salvos. E aí a gente cai nessa berro de, já que eu tô na merda, o que é um peidinho, né? E aí muitas pessoas se perdem nesse caminho. Muitos que saem nesse da processo. euforia, né? Tem essa conversão na euforia de um retiro. Quando cai é muito difícil, porque putz, eu acabei de fazer um retiro, e eu caí. E daí não consegue ter controlar, né, a tua perseverança. Sim. E daí acabam largando, É, a humildade né? você Eu tem que tenho esse reconhecer que você é fraco. Eu falava isso né? até esses dias com o Padre Mário, de uma jovem que estava muito desesperada, que estava com um problema, e eu mandei para ele, falei, padre, o que a gente pode fazer? Ele falou, primeira coisa, não pode ter desespero. Desespero é falta de humildade. Cara, se aconteceu com Jesus, Desespero ir no pra meio de cruz Deus. e morrer numa cruz, você vai passar por tribulação, No mundo pô. tereis aflições, mas E aí- coragem eu venci o mundo, né? Ele é. mesmo fala. Então, Mas aí, Léo, como é que vai essa transformação aos poucos? Então, cara, Deus ele planta, e o problema é que a gente é muito momentâneo, né? A gente acha que acho que o pior de tudo é o que o Padre Mário justamente ele fala assim, a frase que o diabo mais gosta, não precisa de tudo isso. Então Deus ele plantou algo e foi modificando o meu coração aos poucos, né? Conforme eu ia dando espaço, ele ia transformando. E cara, eu lembro que depois do acampamento que fiz, que foi ali o divisor de águas da minha vida, tive uma experiência extraordinária com Deus. Eu falei, não dá mais pra viver desse jeito. Mas é difícil, principalmente ele mexer no bolso, né? Fala, cara, putz, eu vou abrir mão disso daí pra viver algo que eu não sei se dá certo. se jogar no escuro, né? Aham, Seguir Jesus esse é o algo- problema, sabe? Mas não precisa de tudo isso. Só que, cara, como Deus ele não faz as coisas incompletas, ele foi colocando como um quebra-cabeça, né? Foi colocando uma peça de cada vez. E, cara, eu lembro que depois de um tempo, as coisas que eu fazia à noite, conforme eu ia conhecendo Jesus, as coisas do mundo começaram a me incomodar, né? Eu ia pros shows e falava, putz, cara, já não era mais aquela bagunça que era antes. Aí já começamos a viver a castidade no meu namoro, né? Que eu já namorava com a Ninfer, levei ela pra cantar na minha banda. Mas, cara, chegou uma época assim que eu lembro perfeitamente, eu ia chorando pros shows, assim. Caramba. Tipo, tinha show, eu falo, cara, meu Deus, o ambiente, sabe? Eu tava lá cantando, e como eu cantava sertanejo, não tem como você fazer um repertório tranquilo. Porque, infelizmente, a gente tem que tocar Sim. o que a galera gosta de ouvir, né? E hoje em dia é complicado. Então eu tentei dar uma ajeitada no repertório aqui e ali, mas, cara, chegava momentos assim que eu tava cantando, que eu vi que aquilo que eu tava fazendo influenciava demais as pessoas aí pra algo que eu não acreditava. Falou, meu Deus, eu podia fazer outra coisa. E Deus ia colocando, falou, não foi pra isso que eu te fiz, não foi pra isso.
E aí a minha esposa, minha namorada na época... Nesse tempo ela já era convertida? Como o Então- caminho dela vem antes ou depois? Então, cara, a gente fez o acampamento junto, lá em 2016, né? Então, ali foi um start. A gente começou a namorar, a gente vivia meio desregrado ainda, não praticava castidade nem nada, mas a nossa caminhada foi legal porque foi junto, assim, sabe? Foi a experiência que a gente teve de acampamento, de metanoia na nossa vida. Daí a gente falou, não, daqui pra frente não dá mais. Falou, como é que a gente vai participar de uma coisa, a gente acredita numa coisa, mas a gente faz outra? Não dá, né? O falso testemunho é tenso demais. Aí ela começou a caminhar junto comigo. Inclusive, ela me abandonou nos shows antes. Ela falou, não dá mais pra mim. Falei, infelizmente eu vou tentar indo, né? Indo. Não queria abandonar, né? Não queria abandonar. Aí chegou um momento, cara, falei, não dá mais. Eu ia pro show chorando, na hora do camarim onde tava todo mundo bebendo, todo mundo alegre, eu rezando terço e triste. Sabe, o semblante mudou demais no palco já. Porque eu não fui Você feito não cabia pra naquele aquilo. lugar. Não cabia mais, cara. Aham, Não cabia mais, era difícil. A minha noiva ainda, a minha esposa, minha namorada na época, ela comentava, falou, meu Deus, mas por que ainda? Só que era o comodismo de ter o dinheiro, de não querer Financeiro, renunciar, Sim, né? O é difícil, financeiro, é cara. difícil. Mas chegou um momento que não dava mais, né? Eu falei, meu Deus do céu, Deus me proporciona outra coisa. Pensa, eu teria que sair de um patamar, de um 10, e começar a querer voltar a viver com 3. Sim. É complicado, né? Então, mas como Deus faz, eu falei, então me mostra, né? Me mostra. Eu lembro que numa adoração, cara, numa adoração aqui em Cascavel, tinham acho que mais 600 pessoas. E eu com aquilo no meu coração, né? Aquilo no meu coração. Aí Deus... não, minto, cara, foi um pouquinho antes. Eu lembro num carnaval de 2018. Eu recebi uma proposta de fazer 5 shows no carnaval para ganhar bastante grana. Lá em 2018, lá eu ia ganhar uns 7, 8 mil. Falei, cara, muito bom, né? Falei, muito bom, 5 dias cantando. E eu recebi essa proposta, me ligaram para mim tocar num acampamento, 5 dias. Falei, putz, e agora? Falei, vou lá pagar para trabalhar, me lascar 6 dias ou vou ganhar dinheiro? Falei, cara, vou tomar essa decisão, vou pro acampamento. Abri mão. Ali, cara, falei, putz, é isso daqui que eu quero pra minha vida, né? E é gostoso servir a Deus, né, É demais, cara, é Nossa, demais. E a tua história, Léo, essa história que você acaba de contar é a história do jovem rico. Que Exatamente. chega pra Jesus e fala, você quer continuar sendo um jovem precisa, nota né? 6? Ou você quer dar um pouco mais? Daí vem de tudo. O tudo teu aquele dia foi esses shows. Eu tive que abandonar. E, cara, sabe a coisa mais fantástica? Nesse retiro que eu fui, que eu abri mão de ganhar um monte de dinheiro, cara, quando eu cantava, eu via as pessoas tendo um encontro que um dia eu tive, cara, que não tem preço. Falei, meu Deus, eu ganhei muito mais. E a partir dali, eu cheguei, fui decisivo. Falei, cara, não vou mais cantar. Não vou mais fechar show, não vou mais fazer nada, né? Só que quando eu voltei pra casa, eu nunca recebi tanta proposta na vida. Caramba. Quando eu decidi, eu falei, não vou mais. E daí, cara, aquelas propostas, falei, não, vou indo. Eu cheguei um dia, Tentador demais, né? falei pra minha noiva, falei, você tá disposta? Falei, você tá disposta a gente parar com a saidinha, parar com o restaurante? Infelizmente vai ter que viver lá embaixo. Falei, eu vou vender carro, parar de andar com carro legal e tal. Mas eu quero abandonar. Ela falou, sim, eu tô disposto, porque eu também não aguento mais isso. Eu tive um apoio, né? Aí eu lembro que eu fui numa adoração aqui em Cascavel, né? Falei, cara, é essa adoração. E cheguei na adoração e lá no fundo tinha umas 600 pessoas, meio escuro assim. E eu pedindo pra ele, eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer pra pagar minhas contas, né? Eu sempre trabalhei no aeroporto, mesmo tocando na noite. Falei, cara, o meu fixo não paga o meu fixo, o meu custo fixo, né? Falei, você vai ter que fazer alguma coisa? Não sei. E daí eu pedi pra Deus. Cara, impressionante, o padre lá na frente falou, ei filho, você que é músico, isso assim, cara, ele falou a minha vida, assim. Falou assim, Deus tá me falando agora, falou, chega, já deu. Falou, não foi pra isso que eu te fiz. Falou, é pra cantar pra mim. Ali eu falei, não tem mais o que fazer. Abandonei tudo, cancelei tudo que eu podia cancelar, tinha alguns contratos, eu lembro que eu tive que deixar um casamento que eu ia tocar no Paraguai, que foi o último show que eu fiz em 2018, se não me engano. E daí, cara, dali eu cancelei tudo, recebi um aumento no trabalho, e o negócio foi indo, hoje eu vivo muito melhor. Deus que ajusta, antes. né? Deus não erra, Cara, né? Deus não erra. Não A é. gente que não consegue entender, né? É, e a gente tem medo, né? Muitas vezes. E aí é parecido com o que Pedro deve fazer, né? Porque na mesma hora que Jesus dá todos aqueles peixes para ele na rede, Jesus fala, agora larga. E vem, pescador de homens agora. Eu não vou te oferecer muito mais peixes, não. Você vai ser pescador de homens.
E é isso que ele fez com o Léo, né? E como é difícil, né, Léo? Cara, Larga, é difícil. larga. Agora eu tô te abençoando. O evangelho hoje mesmo fala isso, né? É semelhante a alguém que encontrou um tesouro e vai e vende tudo pra comprar aquela terra porque Tem encontrou. que abandonar E, cara, o que você acha que é bom pra algo melhor. Deus, Porque velho, se não é tá te demais. custando nada, e aí? Será que você tá vivendo o Você evangelho não dá mesmo? valor pra aquilo que não dói. Aham. Isso mesmo. E é realmente isso, né? A construção é assim, pô. Primeiro tem que fazer toda a limpeza. E não adianta, cara, por uma ferida cicatrizar, cara, dói. Não adianta, dói. Você vai ter que tirar a casquinha, vai. E assim foi indo. E aí, Coma? E a tua topada com Jesus, como é que foi? Ai, rapaz, a minha foi lá faz quase 10 anos. 2012. 2012 fiz cursilho e logo após já fiz o Reviver. Antes disso, Coma, já vinha uma família católica, aquela católica de... Sim, de- católica, mas olha, antes do meu Reviver, eu acho que devia fazer tipo 4, 5 anos que eu não ia numa igreja. Ou ia um domingo e faltava 10 No domingos. casamento, Olha, sexta-feira santa. Nem no casamento, às vezes tinha casamento que eu só ia pra festa. Caramba! Não Esse ia. é cara de Eu pau! não ia, cara, eu não ia. Era, às vezes dentro da família, cara. Eu falava, não, fugia. Cara, eu fugi. Igual, O igual casamento do meu irmão, eu fui atrás de arrumar gelo pra festa, não sei o quê. Bem Sair isso, mais bem cedo. isso. Não gostava, achava chato pra caramba. E foi aquilo, né? Deus, ele é muito esperto, inteligente demais, porque o que ele faz no teu primeiro contato com Deus? É muito gostoso. Ele dá o pirulito pra você, né? E comigo foi assim, não que eu me converti, a minha conversão foi muito um processo. Foi caminhando dia após dia, ano após ano, pra eu entender o que é se converter a Deus, o que é perseverar em Deus, né? Então, no primeiro momento, lá em 2012, eu gostei. Mas é aquele católico Raimundo, né? Era um pé na igreja, um pé no mundo. Então continuava com festa, continuava com bebedeira, mulherada. Mas pelo menos eu tô indo na igreja. Aquele negócio, pelo menos eu ia no domingo e achava, nossa, eu sou o melhor homem do mundo. Né? Se eu morrer, eu vou pro céu. Eu vou pro céu, eu não mato ninguém, eu não roubo. Eu só tomo minha cervejinha. eu tô trabalhando no retiro ainda, E ainda né? trabalho no Trabalhando retiro. Tá Nossa ajudando. senhora. Porque é o que muita gente vê também, né? O jovem que só quer trabalhar, infelizmente, meu né? Deus. Mas assim, Deus vai fazendo a obra durante isso, como fez Sim, com nós, né? muito. Curou durante o processo. E assim, passou uns... Eu vivi assim, dentro da igreja, no mundo, acredito que uns 5 anos do meu encontro com Cristo, né? E passou um tempo, eu comecei a ver muitos exemplos de pessoas, comecei a conhecer mais pregadores, fui num taborão, gostei da pregação de Gil Mota, aquilo começou já... Pô, é possível, é legal, né? A igreja não é tão chata assim como os jovens imaginam, vou pra igreja pra pegar um terço e ficar de mão dada com um amigo do lado e ficar rezando, né? Porque os jovens veem a igreja chata, e a igreja não é chata. O jovem que conhece realmente o que é a igreja E, católica... na verdade tem muitas pessoas, inclusive amigos meus, que deixaram de ir pra igreja porque viram que a minha mudança foi radical. Aham. Mas lógico, isso demorou um processo Sim. longo. Então eles ficam naquele pensamento de que, pô, nunca mais vou poder fazer aquilo. Não é o nunca mais. A partir do momento que você vai renunciando, você vai vendo que aquilo vale muito mais do que tudo aquilo que você deixou. Pode tudo, mas nem tudo te convém, né? Exatamente. Você opta por não fazer Aham. aquilo. Não porque é obrigado e é porque uma série de regras que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então Às vezes aquilo não é nem pecado, mas você quer evitar pra Exatamente. futuramente, Outra sei lá, outra ocasião, ocasião, tudo né? mais. Cara, eu acho que o que mais impressiona, assim, a forma mais fácil da gente evangelizar é fazer com que as pessoas gostem, que as pessoas sintam que aquilo que a gente está vivendo é melhor do que elas estão vivendo, sabe? Uhum. Alegria, né? Sim, alegria, Tem gente que isso. tem tudo e E não é né? feliz, né? Fala, pô, o cara Verdade. vive com essas coisas, não faz Passa isso, por não uma faz aquilo. dificuldade. Cara, mas já- eu quero ter alegria desse maluco. E era o que acontecia em Atos dos Apóstolos, né? As pessoas começavam a se juntar a eles porque viam o jeito que eles se amavam. Né? E esse é o desafio hoje nosso, ainda mais na juventude, Cara, eu quero né? viver que nem esse Pô, cara eles tá se vivendo. amam, olha como eles estão vivendo, olha como eles são alegres, então eu quero estar lá, eu quero estar lá. Como que eles conseguem aceitar tal pessoa que é um lixo de pessoa e eles abraçam a pessoa ainda, né? É igual os apóstolos abraçando os doentes lá, os Sim. enfermos, né? E a minha conversão continuou assim, né? E foi indo, como eu falei, exemplos. Um dia uma pessoa me apresentou o Padre Paulo Ricardo, né? E eu vi uma primeira pregação e esse tal de Padre Paulo Ricardo, eu gostei dele.
me falou de um tal de São Padre Pio. Eu falei, Ai, cara, quem que é esse padre? Eu pensava que o cara era vivo ainda, né? E esse cara tinha morrido há tempos. E, cara, quando as pessoas falam, nossa, você é louco por Padre Pio, não sei o que, como... Cara, porque foi a história dele que me converteu. Foi a radicalidade dele que fez eu começar a buscar ter um pouquinho de radicalidade, né? Porque nem... Eu acho que dá pra considerar radicalidade, perto da vida dos santos, né? E daí eu comecei a conhecer a vida dele, E eu comecei a mudar minhas atitudes, né? Eu trabalhava na época, eu já conheci o Léo, eu trabalhava num bar na FAG. E eu era responsável por vender arguilhas lá, né? Eu tinha uma lojinha de arguilhas dentro de um bar. E eu já participava da igreja, mas ainda vivia nisso, né? Ah, beleza. Muitos podem pensar, falar, mas arguilha nem tem problema. Tem pessoas que falam, nem é pecado, enfim. Aí vai de cada um, vai do que a igreja fala, né? E daí eu falei, a primeira coisa que eu vou largar é esse daqui que eu não tô mais aguentando. Depois que eu comecei a conhecer a história, comecei a querer ir mais fundo, né? Jesus estava no mar me chamando para caminhar sobre as águas, só que eu tava ali, desço do barco, não desço, será que eu fico no barco? E eu falei, eu quero começar a caminhar sobre as águas, né? Confiar em Deus e vou. E também pesou muito a parte financeira, né? Porque eu ganhava dinheiro lá, ganhava um dinheiro considerável que me sustentava. Eu já tinha até saído do meu outro emprego só para ficar lá porque tava bom. Tava bom. E foi um processo de eu retroceder. Eu pedi emprego no meu antigo emprego, que eu recebia menos, me aceitaram, saí do bar, larguei, porque não era só arguilha, porque quando você está no bar é mulherada, Sim. é bebida, é o comida, combo. é o combo. E falação, e mentira, enfim, um monte de coisa ruim. E eu escolhi largar tudo isso, entreguei praticamente de graça tudo que eu tinha lá no bar pro meu antigo sócio e voltei. E aí começou um processo, como o Léo falou. Cara, larguei isso, comecei a querer viver a castidade. E comecei a dia após dia, né, lutando. E, cara, você vê que as coisas vão melhorando, você começa a querer conhecer mais Jesus, começa a ver pregação, começa a querer ler Bíblia, começa a querer rezar terço todo dia, começa a ir na Bíblia todo dia. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, cara, o que é isso? Como as pessoas começavam a me olhar, eu lembro que as pessoas falavam, você tá diferente. Eu já tava há 5 anos, mas as pessoas dentro do rever falavam, nossa, o Lucas tá diferente, o que tá acontecendo? E eu sabia o que era, porque eu sabia que eu tava em cima do muro no momento, né? E quando eu desci do muro e fui pro lado de Deus, rapaz, aí começou. Aí foi a vida, tipo, tudo foi melhorando. Vida pessoal, relacionamento. Mas é aquilo que você falou antes, que os sinais de Deus, eles estão ali, a gente é que não presta atenção. Não presta. E aí, por quê? Porque a gente tá em cima do muro, a gente não consegue visualizar. E a partir do momento que você decide, você começa a olhar os sinais dele e fala, puta merda, como eu não enxerguei isso antes, cara. É um negócio que E o legal é ver que né? a gente é mais com menos, né? Cara, verdade, muito menos a gente é mais. Então eu falo, cara, meu Deus. Consegue ser mais feliz. Né? E as dificuldades, as coisas começam a se tornar muito pequenas, né? Falar, meu Deus, sei lá, antes a gente prezava muito a idolatria do dinheiro. Fala, cara, mas eu nem preciso de tudo isso. Fala, com muito menos eu sou muito mais feliz. E é muita renúncia, né? Eu acredito que vocês também tiveram que renunciar. Como vocês falaram aqui agora há pouco, renúncia de coisas assim que a gente às vezes até pode dizer que não é pecado, né? Amigos, você tem que renunciar mas aos você amigos. precisa, né? Precisa. Jesus me preenche tanto que eu não preciso mais. Sim. Né? Disso, daquilo, de uma balada, me preenche tanto que eu já não preciso mais. Então, às vezes a gente tem um restaurantezinho, pode ser besta, a gente só vai lá comer, mas esse restaurante não é tão legal, né? Então tudo isso foi começando a mudar na minha vida. E até o Tabor, quando eu fiz o meu Tabor, foi muito importante para mim, que eu tava nesse processo, né, de começar a caminhar. Larguei o arguilho, comecei a querer viver a castidade, né? Era muito difícil, caía, levantava. É muito difícil, né? Ainda. É uma graça, né, cara? É uma graça. Orar pra Deus. E daí no Tabor, que eu fiz foi muito posso até falar um divisor de águas na minha perseverança em Deus, né? Porque pra mim foi muito forte tudo que eu vivi lá e tudo que eu vivi depois. Eu tive uma experiência com Deus incrível
claro, dentro do Tabor, mas a minha maior experiência foi um dia após o Tabor. Enfim, um testemunho muito forte, né? Que eu já contei no Reviver e tudo mais, que aconteceu comigo, uma experiência com o Espírito Santo, assim, na noite após o meu retiro. E, cara, isso tudo começou a esquentar meu coração e foi uma loucura. Não Não sei se vocês querem escutar. muita gente. Então tá bom. Então foi assim, terminei o retiro, vivi muitos momentos, tive um encontro com o Espírito Santo lá. Cara, foi fantástico. Pra mim, hoje, eu falo até hoje, um dos melhores retiros, né, que eu vivi, junto com o Reviver também. O Reviver foi meu primeiro encontro. E o Tabor foi uma forma de eu dar um passo a mais, né? Se entregar mais a fundo. Tacar fogo na Tacar fogo no mundo. Eu saí louco e continuei, né? Então, logo depois do meu retiro, eu fui pra casa, terminou meio-dia, né? Fui pra casa, dormi, né? Dar aquela descansada, retiro é bom, mas cansa um pouquinho, né? Então, fui dormi até tarde. Final da tarde, acordei e tal. E daí fui dormir à noite novamente, né? E nesse momento, à noite, eu tava deitado na cama, né? Na cama de casal, em casa. Na casa da minha mãe, na época. E daí eu deitado no meio da madrugada, meu corpo inteiro começa a tremer, assim. Tipo, eu deitado assim, meu corpo inteiro começa a tremer. Mas tremer com força. Não era um tremer de febre ou de alguma coisa. Tá arrepiante quase. Cara, uma força tão grande no meu corpo, assim, começava a tremer, eu a bater na cama. E de repente eu comecei a ficar com medo. Muito medo, porque era uma coisa muito estranha que estava acontecendo. E quando eu fiquei com medo, tudo parou. Meu corpo acalmou. Eu falei, meu Deus, por que eu tô com medo? E eu senti que aquilo era o Espírito Santo, que não era uma coisa do mundo, assim, né? E quando eu aceitei que era do Espírito Santo, meu corpo voltou a tremer. Quando eu entendi, como assim, perdi o medo, meu corpo começou a tremer e ele, tipo, por muito pouco eu senti meu corpo sair da cama, assim, e começar a fazer assim, ó. Começar a ir de um lado pro outro, minhas pernas, e tremendo. E eu senti muito no Espírito Santo que quando a gente tem medo das coisas de Deus, a gente não vai sentir ele, né? Quando eu tive medo, meu corpo parou de sentir a presença do Espírito Santo e tremer. E quando eu aceitei que era o Espírito Santo que estava ali, meu corpo retornou a tremer e a mexer e dar uma leve levitada, assim, do colchão. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, assim. Quer ser devoto do Padre Pio? Toma aí uma experiênciazinha do Padre Pio também. Foi uma das experiências que eu tive com isso também, né? E foi assim, cada passo que eu dou a mais, assim, na minha vida, a primeira vez que eu fiz vigília na minha vida também, senti essa presença do Espírito Santo. O mais impressionante é que Deus nunca deixa de nos surpreender, né? E é por isso, esses dias a Thay Prado pregando para nós lá no Tabor, ela pediu, o que te faz permanecer aqui? Fez esse questionamento. E eu nunca tinha parado para me questionar. Pô, eu tô há tanto tempo no Tabor, 10 anos, né, de caminhada, 11 já, que eu retornei pro Tabor. Eu falei... Eu nunca tinha parado e falei, tá, mas por quê? Realmente, por quê? O que me faz permanecer aqui? E aí foi entender que Deus me fez permanecer ali, que o que me faz permanecer todos os dias, caminhar, é ver Deus fazendo no outro aquilo que fez comigo. E aí você vê e ter essa experiência de todos os dias Deus não deixa de te surpreender. Todos os dias Ele te mostra uma coisa nova. Não é algo ultrapassado. A palavra de Deus você pode ler 10 vezes e tem um dia que você vai ler ela e ela vai te falar algo novo. Como que eu não tinha visto? E se um dia ele parar de te surpreender, aí você tem que se preocupar, né? Porque a gente às vezes vê pessoas que estão muito tempo na caminhada e que começam a parar de se surpreender com Deus, né? Já não se surpreende com mais nada que acontece dentro da igreja. E mas aí se achar autossuficiente, né? Autossuficiente. Não preciso mais rezar terço, não preciso mais ler Bíblia, porque eu já faço tudo. Já li a Bíblia uma vez, que eu vou ler? O fantástico da vida com Deus é o servir, né? Cara, eu fico maluco, assim. Às vezes a gente não sente nada, mas Deus dá os mimos pra gente com o testemunho dos outros. Sim. Né? Cara, é muito legal, algo que você fez natural, assim. Eu lembro que um dia eu falei assim, cara, hoje eu não vou almoço, acho que era uma quarta-feira. Falei, cara, hoje eu vou fazer um jejumzinho e vou na capela rezar. Né? E fui lá na capela da catedral. Cara, à noite, uma menina que tinha passado pelo Rever há muito tempo,
mandou uma mensagem, me mandou uma mensagem. Falou, cara, eu tão perdida, não sei o que, há tanto tempo, e eu fui na capela e você tava lá, não sei o que. Falei, cara, olha como a nossa vida, detalhe, né? uma atitude normal, assim, pode ajudar as outras pessoas, né? E, Quando cara, a essa menina voltou pra caminhada, falei, caraca, bicho, se eu não tivesse ido. É. Né? E esse é o cuidado, né, Léo, que a gente tem que ter de ser cristão também 100%, né? Não só pelas metades, não só dentro da igreja, porque... Sempre tem alguém vendo, né? Sempre tem alguém vendo, porque eu tem alguém lembro vendo. no meu tempo que um dia falaram assim, aí, eu fiz o Tabor, foi tudo maravilhoso e tal, faz muito tempo, lá no comecinho da caminhada, né? 2004, 2005, e falaram assim, mas um pregador passou e começou a me seguir com o olho, me encarar na rua, Como é que é isso? E aí você fica sem resposta no começo, né? Você fala um contra-testemunho, né? Só que lógico, né? Como tinha Judas dos 12 discípulos, vai ter muito Judas aí que vai trair Jesus toda hora, né? Mas o nosso testemunho tem que ser 100%, né? A gente não pode ser pela metade. E a gente tem que cuidar e vigiar, né? Todos os Porque dias, né? É uma um luta perigo. constante, né? Mas aí, Léo, Coma também, mas principalmente o Léo, como é que vem essa mudança para ser uma liderança daí? Você começa a tua caminhada dentro do Reviver, como tantos jovens fazem a caminhada de servos, mas quando começa a esse negócio de eu preciso algo mais e começa a surgir uma liderança no Léo? Então, cara, realmente como surgiu isso daí, eu até não sei. Eu acredito muito que a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então eu lembro que eu comecei a buscar bastante, renunciar a bastante coisa, e querendo ou não, isso fica visível para as pessoas. Até que um dia eu recebi um convite do Rafa para coordenar um movimento. Cara, tipo, totalmente fora da caixa para mim. Nunca coordenei nada, cara. Nenhum grupo de oração, não coordenava nada. Minha vida não consigo coordenar Não direito. coordenava nem minha vida. Bem isso. E, cara, e diz que foi o conselho do Rever, né? Tem um grupo no conselho da galera que eles... o Rafa queria passar a coordenação e eles fizeram uma votação lá e o meu nome era o mais votado. E foi a primeira transição, não foi, Léo? Foi, Foi a primeira, não foi tinha até então, né? Não, E daí eu lembro que o Rafa mandou uma mensagem, falou, Léo, vamos fazer uma janta, não sei o que, eu queria bater um papo. Eu falei, não, vamos. Ele foi lá em casa, falou, cara, não tá afim de coordenar o movimento? Sabe quando você nem pensa? Eu falei, não, eu topo. Certeza. É porque você tá numa busca constante por Deus, que às vezes, como falou, você não percebe, mas as pessoas começam a perceber porque você começa a se dedicar mais, você começa a se entregar mais, as pessoas começam a perceber que não é superficial, que é de verdade, que o negócio, e para ser de Deus tem que ser de verdade. Então, e as pessoas começam a perceber isso. Eu vejo que no meu processo também, quando fui chamado à coordenação, foi basicamente isso. Eu voltei pro Tabor e comecei a caminhar. E aí as pessoas começam a enxergar. Cara, o olhar é diferente, bicho. Tudo. Muda tudo. Palavra. E as pessoas olham e as Sim, pessoas conversar percebem e tudo. falam, não, eu acho que Deus... E realmente, Deus faz as coisas e sabe como faz. E ele escolhe e vai falar, agora vai. E te edifica muito mais. Eu em 2009 foi parecido. Em 2009 eu na porta da igreja de São Cristóvão, o atual reitor, ele foi parecido com você porque não tinha transição ainda. Né? Era um reitor só desde o começo até aquele ano. E aí ele fala assim, eu não quero mais. Quem é que assume? Ninguém quer assumir? Você quer assumir? Quero. Não é fácil, Eu pego. cara. Eu vou. Ano que vem eu tô aqui. E fui. Só que assim... Sem saber nada. Sem Cara, saber com a coragem. nada, Nada. sabe? Porque eu era que nem Moisés. Né? Não era gago, mas eu não sabia falar. Eu falei, Jesus do céu, como é que eu vou ir agora? Eu não sei falar. Mas Jesus coloca as palavras na tua boca. Eu suava de colocar a mão no microfone, cara. Eu Ele suava. faz Ave Maria. Cara, pra apresentar lá no Tabor eu ficava suando. Falava, Cara, chegar eu a hora da lembro a primeira vez que eu fui cantar um apresentação, salmo, depois do meu retiro. Eu cheguei da balada de manhã cedo, tomei um banho, as missas do Rever era sempre de manhã, né? E, cara, fui. E, bicho, eu não sabia nada. Tremia que nem a vara verde. Eu cantava lá pra 4, 5 mil pessoas, era mole. Conversar com a galera. Sim. Cara, na hora que eu cheguei pra cantar o salmo, É rapaz, diferente, pra né? começar eu não Meu sabia Deus. nem que hora que era o salmo. Falar, que hora que depois que aquela menina Alguém desceu, me empurra. Daí falava, vai, o meu era do outro lado, eu fui, cheguei lá, esqueci o papel da folha, nem sabia que tinha o lecionário Inclinação, lá. então, nem... Meu Deus, eu passei vergonha, cara. E foi bem assim mesmo. E ali, sabe, não, eu topo. E depois que o Rafa foi embora, eu pensei, falei, cara, onde é que eu tô me enfiando? Como assim eu topo? Eu falei que sim, né? E isso acho que era agosto, e o Rafa ia entregar a coordenação no final do ano, novembro, então... Cara, eu nunca tinha coordenado um retiro, só tinha trabalhado nos Rever, mas nunca tinha passado por uma coordenação. Falei, cara, o que eu vou fazer, bicho? Falei, sei lá, né? Uma coisa que a gente até comentou num pré-retiro que a gente teve semana retrasada, é sobre estar disposto, né? Deus não procura aqueles
capacitados, mas sim quem está disposto. É. Davi era um. Sim. Davi não era desocupado, que sempre estava lá entregando o queijo. Se ele não fosse entregar o queijo, está disponível para Deus, Deus usa. Deus está mais preocupado com aqueles que estão disponíveis do que tem capacidade. Sim. Que nem sempre quem tem Saúl capacidade. tinha muito mais capacidade, né? Que nem sempre É. quem tem capacidade está disponível. É. Né? Tem muita gente qualificada e que canta muito melhor, que prega muito melhor, mas não está disponível. É. E Deus usa os Davizinhos. E cara, e ali eu falei, não, vamos embora. E daí acho que teve um retiro que eu fui vice-coordenador. E cara, daí no começo do ano eu assumi a coordenação. E daí aconteceu várias coisas assim, eu falei, cara, vou me apoiar no Rafa, né? Pelo que eu precisar, ele tá ali. Mas daí no começo do ano, cara, ele se afastou do movimento e agora, falei, lascou. Só que uma coisa que me ajudou muito, assim, cara, é a responsabilidade. Né? Sim. Falei, caramba, bicho, eu tô à frente do movimento. Fala, Deus vai me cobrar o que eu vou fazer pra essa galera, como que essa galera vai me ver. Então isso me ajudou demais. Aí eu meti a cara. Essa responsabilidade te cobra muito e te faz crescer muito na fé. Né? Foi bem parecido com o que eu passei também, né? Eu só fui em outubro, esse sim, eu topo. Em novembro, depois do retiro do Tabor, o reitor não participou mais, por também problemas ali, se afastou. E aí, a primeira vez que eu fui lá na frente, ninguém nem sabia que eu era o reitor. Eu fui lá na frente e, boa noite, só. A diferença é que eu tinha uma reitora do lado, né? Nós fazemos um casal. Lá eu fui... Ainda dá uma proteção maior, né? Eu, os amigos, assim, a galera que tinha mais caminhada, o próprio conselho do movimento ajudou bastante. Cara, tava pensando em fazer isso. Agora, o mais interessante, assim, até eu já comentei com a galera, é às vezes as pessoas chegam, Léo, como é que faz isso? Fala, cara, eu não sei. Se eu falar que eu não sei, vai dar um desespero nesse peão, né? Falei, cara, pera aí que eu já vejo, já te respondo. E, cara, eu achava uma forma de fazer. Agora, se era certa, Léo, a gente só aprende fazendo. Mas uma coisa também que aconteceu com a sua vinda para ser o coordenador. O Reviver tinha uma linha um pouco mais do cursilho, era diferente, e você chega e transforma algumas coisas, modifica algumas coisas. Aqui não vamos questionar se era menos bom ou agora é melhor, não. Mas você teve, talvez, a sensibilidade do espírito de saber que aquilo precisava naquele momento. E isso causa confusão. Causa alvoroço. Toda vez que você muda alguma coisa, a gente vê hoje com o Papa Francisco, viu com... né? Você vê com Paulo VI, vê com tantos papas que tomaram atitudes assim de modificações. Como é que foi isso? De modificar alguma coisa muito forte dentro do movimento e aí as tretas dentro. Então, cara, é que eu acho que não é a gente que escolhe um carisma, mas o carisma que escolhe a gente, né? E como eu sempre fui músico, Deus usou muito da música para falar comigo. Então não tinha como eu tirar isso de mim na coordenação. Antes o movimento não tinha muito de música, assim, né? E, lógico, a gente não mudou o carisma. O carisma no movimento é o quê? Evangelização de jovem através do testemunho. Mas o meu testemunho é com a música. Então isso acabou influenciando um pouco. E eu coloquei dentro do movimento, ou sei lá, eu trouxe isso pro movimento, apresentei isso pro movimento, de uma forma que Deus falava comigo, eu passava a mostrar para as pessoas. Então, não adianta que nem todo mundo agrada. Nem Jesus, às vezes, não agradava as pessoas, né? Então, Essa mudança foi no primeiro ano já, Léo? Foi no primeiro ano. Então foi uma barra já para você no primeiro ano. Então, porque, cara, desde 2016, desde que eu entrei no movimento, o movimento nunca teve assim, um ministério de música. Foi criado, acho que em 2016. Então, desde 2013, 2016. A gente foi com o Ministério de Música, mas não tinha evento musical, né? Porque não era muito a cara do movimento, assim, né? Mais musical. Então, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi uma tarde de louvor. E, cara, a gente fez uma tarde de louvor, reuniu todo mundo lá na minha casa, afastamos todos os sofás, coisa arada. E, cara, música, todo mundo gosta de cantar. Você vai num churrasco, o cara tocou um violãozinho, todo mundo canta. Falei, cara, por que a gente não faz isso rezando? Entendeu? Então a gente fez a primeira noite de louvor, foi legal. Na segunda noite de louvor, tomou uma proporção que a gente não imaginava. A gente fez uma noite de louvor lá no fundo de uma casa e vamos fazer um momento assim, aquilo, música. Cara, de repente o negócio ficou maluco, entendeu? Tava tão virando carismático. Exatamente, gente rezando em língua. Falei, cara, isso não tava no programado. Bateu até a polícia lá na casa, que ela tava fazendo muito barulho. A polícia, cara, lá a gente fez nos fundos, né?
tinha os vizinhos, cara, eles colocaram as cadeiras pra fora pra ouvir o que a gente tava fazendo, na rua. Olha aí. E daí, lógico, teve alguns vizinhos que reclamaram, a polícia chegou e a polícia ficou lá na frente uns 20 minutos. Não queria entrar. Porque o bicho tava pegando lá atrás, ninguém nem ouvia, ninguém Na porta da casa tinha uma imagem de uma senhora desse tamanho. O Aham, e policial a porta toda aberta, até que alguém viu o policial e foi lá, né? E daí o policial falou assim, não, a gente só veio aqui pra ver a bateria e tal, a bateria faz barulho, né? Ele falou assim, e a gente tá mais preocupado que a gente tá aqui faz 20 minutos, com porta tudo aberto, vocês nem perceberam, qualquer um pode entrar aqui, né? não deixa. Os caras foram extremamente simpáticos, assim, né? Acho que o Espírito Santo usou deles também. E foi Muito legal, massa. que isso também acho que era 10 para as 10. E a gente tava falando, no máximo 10 horas, né? Sim. E era 10 para as 10 que eles chegaram lá. Então, na hora que a gente viu o pessoal lá na frente, a polícia lá na frente, não tava com giroflex, nada, eles só estavam na porta, né? Já era o momento que a gente tava finalizando, não tinha mais música nem nada, né? E, cara, foi muito engraçado. E a partir daí, isso... agora o rever é outro, não sei o quê. E não era, né? Então a gente fez um feedback, o que você achou? Teve pessoas que tiveram experiências ali dentro. Sim. Então, por que não pegar aquilo que foi de bom e trazer, continuar fazendo? Mas né? no Tabor também, Léo, mudou bastante coisa. Assim, você falou, o carisma ele não muda, realmente. Mas é como se ele amadurecesse, porque Forma de a pessoa de que aplicar o chega carisma, de né? coordenação, por exemplo, passou um coordenador, passou um reitor, passou uma pessoa ali que vai liderar, ela vai deixando um pouquinho dela, um pouquinho da personalidade dela, um pouco do que Deus fez com ela, e o carisma vai se moldando. E aí chega um determinado ponto que também o carisma do Tabor era totalmente diferente. Você fez em que ano? Em 2006, Sim, você falou, né? 2006, Como já fez- 2007, como Era já fez o em estilo mais 2016. engessado. Aham. 2012? 2012. Já mudou. De lá pra cá mudou Já mudou, muito. e de lá Não pra tem cá como a mudou. gente querer evangelizar uma pessoa Sem dos se anos atualizar, 50 não, do jeito que a gente É. evangeliza E é hoje. isso que o Marquinhos falou, o Muda, carisma tem ele que vai mudar. sendo moldado Aham. a todo E tempo. a realidade com a realidade vai do mudando, tempo. entendeu? Então, eu usei disso que eu sempre gostei, o que me aproximou de Deus. Falei, cara, se me aproxima de Deus, pode ser que aproxime outras pessoas Sim. também. Como é que eu vou saber? Fazendo. Eu aprendi muito na coordenação que, cara, aprender é fazer. Então, eu sempre fui muito hiperativo, né? Nunca fui muito de separado, então, cara, comecei a fazer um monte de coisa. Vamos fazer isso, vamos pôr um violão no terço, e daí, reza o terço e faz uma meditaçãozinha com violão no final. Então, isso já fazia as pessoas terem um encontro diferente e tal. E assim foi indo, cara. É. Foi uma loucura no começo, assim, sabe? Sim. Uma loucura. Mas eu acho que foi bom Necessário. pro movimento, né? Nós também passamos. Nós passamos de uma maneira um pouco mais suave, porque não foi bem na hora de uma troca de coordenação. Ele foi indo. Ali E foi quando- paulada, Só que assim também, mesmo, levamos né? paulada quando chegou no auge que Normal. alguns padres até chegaram e falaram, mas É, vocês são temos uma renovação carismáticos? carismática. A gente falou, mas peraí, o carisma é da renovação ou é da igreja? O Exatamente. carisma é da igreja, então assim, A renovação é um braço do é um carisma. braço do O cara carisma. quer sentir, É, Beber da mesma E graça. hoje, com o documento do Papa, até eu esqueci o nome do documento, ele transforma os movimentos carismáticos hoje. Então a renovação está inclusa nesses movimentos sim. carismáticos. E nós somos também um movimento Claro. carismático, vocês também. E o carisma é da igreja, né? Fica bem, bem claro isso. Mas é sofrido. No começo, Cara, sofrido, a gente foi muito influenciado, Léo, não sei vocês, mas a gente foi influenciado por aquelas adorações em nossa casa que a Colo de Deus fazia, né? E foi numa época que a gente tomou um tombo muito grande com o Taborão, que foi em 2016, que a gente teve mais de 30 mil reais de prejuízo lá no centro de eventos, o último que teve. E a Acho que a gente... gente já tocou lá. lá vocês tocaram, Cara, lá foi você- feito o terço em unidade lá. Aham, e o Ministério de Música lá era a minha banda da noite. Era a banda Porque da a gente não noite. tinha ministério. Olha que beleza, Olha né? que legal. Era todo mundo, cara. Baterista, guitarrista. Falei, Piazada, tem um evento sem acessado. Eu preciso, a gente vai tocar lá umas 5 músicas de Deus lá e tal, mas eu preciso que vocês vão, cara, porque é muito importante pra mim. E a Piazada topou. E alguns tiveram umas experiências Aham. fantásticas no Taborão, cara. Muito legal, de E, banda. e alguns assim. deles estão na caminhada, Léo, ou não? Então, depois que eu fiz o Reviver, cara, eu levei praticamente todo mundo pra dentro do retiro, né? Alguns permaneceram, alguns mudaram de vida e outros voltaram. E tem, lógico, a experiência, aquela semente plantada Tá lá, fica, tá né? lá. Mas tem uns que não participam, né? Não participam mais. Mas que nem o Júlio. O Júlio fugia da cruz que nem o diabo, né? E, cara, ele foi... Pô, o bicho tá na liderança do Rever lá em Palotina, né? Ó, que Então bacana. ele teve uma experiência também fantástica. Saiu da noite, abandonou a noite também.
Ele, inclusive, ele foi... Ele sempre ia junto comigo, né? E o último show que a gente fez lá no Paraguai, ele tava junto. Ele falou, cara, que gostoso, né? Uma despedida, assim. Falei, parece que Deus preparou essa despedida, porque a gente parou de uma hora para outra. Falei, pois é. Que bacana. Mas mesmo assim foi difícil lá o casamento. E nesse tempo, Léo, aí tem existe um pouco de algumas pessoas que talvez saíram magoadas, que não é isso que eu esperava, não era pra ser isso. Falar, mas aí se forma um novo grupo, assim, de pessoas que entenderam, né? O que era o carisma, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Pois é, então, daí tem... Porque assim, ó, vou ser bem sincero, eu vi uma transformação de jovens hoje, dentro do Reviver, de algumas pessoas, assim, que, cara, você olha assim e fala, caramba, bicho. Como? Como que foi feito isso? E passa por essa ação do impressionante. Espírito Passa. Santo, né? A gente vê, a gente tá lá dentro do movimento, a gente consegue perceber, nossa, mas essa pessoa era assim, e depois, Igual você falou, nessa era data, muito nesse Raimundo, tempo, pé no mundo. Aham. E aí Então você tem vê algo porque muito de Deus. vai muito, como o Everton falou, a gente via do Reviver, porque a gente conhecia a maioria do pessoal que participava, e aí esse falso testemunho você fala, pô, mas o que o cara tá fazendo, velho? O cara vive aqui, a gente sabe que todos somos pecadores, mas você olhava o cara com o pé exatamente como você falou, vivendo aqui na igreja e fora. E aí, tipo, do nada não, né? Com a ação do Espírito Santo, Sim. claro, mas a gente vê, tipo, que rápido teve essa mudança e aí você começa a olhar e fala, pô, o negócio tá diferente. Tem alguma coisa aí muito mais, tipo, e tá acontecendo. Cara, e é maravilhoso você ver isso e você ver a pessoa mudando e decidindo seguir a Deus As e pessoas dentro do abandonando. movimento começaram vendendo a querer tudo, né? vestir a camisa, não do Rever, mas de Jesus. Da santidade. Sabe? Da santidade. A gente se unia e todo mundo queria se ajudar para tornar o outro mais santo, sabe? Cara, tava é sendo uma coisa loucura, fantástica. né? Eu pensei assim, cara, Deus foi radical comigo, né? Falou assim, a gente tem que parar um pouco de passar a mão na cabeça também. Falou, cara, porque a porta é estreita, não tem jeito, né? Então, cara, é tudo pra tudo. É dar tudo pra tudo, não tem meia boca, né? E foi isso que Deus fez comigo, isso que eu passava. Falei, gente, não adianta a gente estar aqui pela metade. Ou a gente tá por completo, ou a gente não tá. E querendo ou não, Deus vai moldando, vai trazendo Então, pessoas, né? E não foi só a ação do Espírito Santo que transforma um pouco o carisma na tua coordenação, que é a brisa leve do Espírito Santo, mas também a cobrança, né, Léo? Exatamente. Porque assim, o Espírito Santo tá fazendo. E quando Que você vai nós se vamos mexer? fazer? Isso Aqui é vai muito mudar, é dado, muito né? será cobrado, é o que você falou antes. Exatamente. Você sabe que se Porque você eu via fizer isso, uma- uma realidade que eu também via. Eu fui 4 anos também lá do setor juventude, coordenador, e eu via em alguns movimentos a triste realidade de quem só fazia retiro. E cara, isso aí acaba com a igreja. Exato. Só fabricando retiro. Vamos fazer retiro. Mas Essa pandemia, e você não essa vê pandemia foi uma experiência. uma experiência. Aham. Não Fala, tem retiro, você não vive tem retiro, agora, fazer chega agora. Como, entendeu? A santidade vai continuar? Uhum. Ou vai surgir uma santidade aí? Vai acabar o movimento. porque Ou não vai tem acabar o retiro. movimento porque não tem retiro. É difícil? Claro que é difícil, né? Você Sim. conversava com o Padre Jorge, os movimentos eles vivem do retiro, assim, né? Tem um objetivo Sim. que é o retiro. Mas ele tem que produzir santidade, Sim. produzir santos, né? Então acho que hoje é uma grande melhora hoje, você também já está no setor de juventude hoje como Sim. coordenador, uma grande melhora dos movimentos hoje. A Missa Jovem também contribuiu com isso, de todo mundo se reunir, ter um espaço para se reunir, mas a gente não fabricar só retiro. Porque senão fica jovem que não muda na sociedade, jovem que não muda no trabalho, não muda na faculdade. Cara, e o pior de tudo, assim, da juventude é viver de evento. A gente não pode Sim. viver de evento, né? E foi isso que Deus mostrou pra mim. Fala, cara, eu preciso viver diariamente essa experiência com Deus. E não só no final de semana, só no terço, só no retiro, Não, é todo dia. A partir do momento que a gente faz o nosso natural com Deus, Deus faz o extraordinário, né? Sim. Faz o sobrenatural. E foi isso que eu vim trazendo pra galera. Falei, cara, a gente pode viver o que a gente vive dentro do retiro todo dia, mas precisa partir de dentro pra fora. De nós para O pro movimento começou a ajudar muito, né? A gente falava isso para as pessoas, mas o movimento em si começou a ajudar. Como? A gente começou a criar 30 tipos de equipe dentro do momento. Tem equipe para fazer missão, tem equipe para organizar missa, tem equipe para rezar terço, tem equipe para fazer formação, tem equipe para organizar retiro. Então, a gente começou a preencher o tempo da galera. Uma coisa que eu falei, eu mandei um áudio pro Léo, ela falou, meu Deus, eu tô sem tempo pra nada, não sei o que. Eu falei, glória a Deus que Deus tá ocupando nossa cabeça, né? Porque cabeça vazia É oficina, né? é oficina do É diabo. realmente isso, essa questão de montar equipes é aquela questão de você dar responsabilidade. Uhum. Que o cara vai estar à frente. É. Pô, eu tô à frente de tal Sua coisa. cara Então, agora. o que as pessoas vão
dizer, porque esse falso testemunho ele pesa demais. Pra você viver aquilo e falar, poxa, mas se o cara me encontrar na rua, ele vai falar, ei, mas você não é o fulano do Reviver ou o fulano do Tabor? Não, e que acima faz de tal tudo, coisa?" e acima de cobra, tudo, você né? não coloca o cara abaixo de você. Jesus disse, já não se chamam servos, mas amigos. Você tá do meu lado aqui, ó. Então você tá com uma responsabilidade coordenação o quê? É você mexer os pauzinhos ali, alinhar o negócio, né? também. E não mandar. E É. nem fazer tudo. É. Né? Então, cara, isso foi muito legal no movimento. A gente abriu bastante equipe, dando responsabilidade pra galera. Porque fala, filho, você veste a mesma camisa que eu. Então, se eu fizer cagada, o teu nome também vai. É. Então a gente começou a juntar a galera e todo mundo querer viver aquilo ali, né? Isso que é o mais importante. Quando começa a surgir essa liderança aí, quando vem o convite... Pra mim foi nesse período. O Léo ficou 2 anos, né, Léo? 3 anos, né? 3 anos. De 2018, 19 e 20. Quando ele completou 2 anos, ele fez o convite pra mim. Eu fiquei 1 ano com ele. 1 ano, né? É só pandemia, né? É. Praticamente. Eu fiquei 1 ano de vice-coordenador, né? Que foi a primeira vez que teve um vice-coordenador no movimento. E daí, no começo de 2020, eu já assumi. Começo de 2020? Não, começo de 2021, desculpa. Mas estamos até meio assim... Tô com meio tempo. perdido. Começo de 2020 2021. foi. Nem passou ainda. Não E fizemos assim, praticamente eu nada. já, como eu falei, eu já tava ajudando muito ele como movimento, né, como coordenador, a gente já se ajudava muito, pedia opinião de um pro outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele precisava de alguma coisa, eu me colocava à frente para ajudar no movimento. E isso foi começando a me dar uma liderança. E esse processo que a gente estava conversando aqui, do Léo trazer essa parte do Espírito Santo mesmo, eu posso te dizer, de começar a conduzir coisas e começar a fazer orações espontâneas, isso foi vindo para mim também e com isso foi trazendo uma liderança, sabe? Que quando você começa a se colocar à disposição do Espírito Santo, eu vou lá conduzir, seja que o Espírito Santo mande, né? Sair do papel, né? Sair do papel do ler, né? Aham. E isso começa a dar uma liderança para você, porque você mesmo começa a confiar em você, né? Começa a confiar no Espírito Santo, que ele pode fazer através de você. E na verdade essa parte é bastante importante frisar que a palavra de Deus diz que não vos preocupeis quando estiverem na frente, né? Ali no caso, lógico, no julgamento. Mas que você esteja na frente, de Sim. certa forma, está sendo julgado. Claro. A pessoa está te olhando. Não vos preocupeis com o que ireis falar, porque o Espírito Santo vos recordará de todas as coisas. Então você, a partir do Teu momento que a gente sustento tem tá ele, ali. fala, ei, não eu sei tô se você já aqui. viveu essa experiência, mas sim. sempre quando eu vou fazer uma pregação, fazer algum momento, agora pensando no sempre melhorar, né? Normalmente, às vezes eu coloco ou o celular para gravar o que eu tô falando, ou uma câmera para filmar e tal. E, cara, é impressionante, às vezes assistir e falar, cara, não me lembro de ter falado isso, né? Sim. Pô, de onde que eu tirei isso? Sim, É. muito. Cara, você vê que a ação acontece né, É. quando você se põe à disposição, né? E daí foi indo, né? Fui aprendendo muito com o Léo, na coordenação, na vice-coordenação. E quando eu assumi, eu já até compartilhei no Rever, eu tinha muito medo, né? Porque era do mesmo jeito que foi pro Léo uma coisa meio do nada, pra mim também foi. Claro que eu tive mais tempo de aprender do que o Léo teve, mas era uma coisa que eu não esperava. Mas naquele momento a gente já não, sabe, aquele momento que a gente já não consegue mais falar não pra Deus. Eu queria falar não, eu queria largar. Por muitos momentos eu conversava com minha namorada, falei, não, isso não é pra mim, já tô cheio de coisa, tenho equipe, meu trabalho. Eu falava, não, eu vou sair e deixar o Léo se virar. Chame outro, né? Mas o Espírito Santo não deixou eu sair. E isso foi muito importante para mim, porque hoje eu peguei a coordenação numa dificuldade grande que foi a pandemia, né? A gente fica um pouco de mãos atadas. Eu quero fazer, mas Fazer o quê? não dá. De que forma? Como que eu vou Como fazer? fazer? Né? E a gente vem lutando com isso na pandemia, né? Na frente da coordenação, não tentando deixar as pessoas vivas, né? Com a chama acesa. Até o nosso retiro que a gente vai fazer em Palotina, né? Eu rever lá em Palotina. O tema é reavivar a chama do dom de Deus. Porque todo mundo tem um dom de Deus dentro do coração em si, mas a gente precisa reavivar, precisa esquentar isso, né? E é isso que a gente tenta fazer no movimento a cada dia que passa. Não tá sendo fácil, não tá. Acredito que o Tabor também não deve difícil. estar. Cara, a maior Ver gente indo dificuldade... embora, né? E a maior dificuldade, sabe o que eu vejo? Não é nem tanto a gente falar, é a pandemia, porque vai ser difícil o pessoal voltar depois da pandemia.
E esses dias o cara falou pra mim, cara, mas será que realmente é a pandemia? Ele falou, porque a galera não deixou de fazer as outras Não, coisas. não Continuaram indo pra balada, continuaram fervendo, continuaram se encontrando. E por que na igreja não estão indo? Acomodaram É demais. lógico. De certa forma, a gente vai ter que continuar pregando o evangelho, assim como São João Paulo II falou, né? Continuar a pregar o evangelho até que nem se torne os 12. É. Que voltem a ser os 12. É. Nós vamos ter que continuar e vamos ter que dar o pontapé inicial de novo, depois dessa pandemia, dessa mesma forma. Agora, eu acho que a maior dificuldade nossa, de todo mundo que tá dentro da igreja, é isso. De que forma eu vou fazer? Porque dentro balada você pode fazer tudo. Eu vi no Contorno Oeste no final de semana, tinha mais de 1.000 pessoas lá, com uns 300 carros, os caras fervendo. E aí, a igreja não pode fazer nada, não pode fazer um evento que seja todo mundo de máscara ou isolado, não dá. Nós temos que se desafiar dia a dia, né? A concorrência é cada vez maior, né? Em tudo, né? Mídias sociais, tudo, a concorrência é grande. Hoje nós temos um grupo de protestantes que pregam a desigreja, né? Os desigrejados, né? Eles pregam que chega de igreja é você, na religiosidade, verdade. chega de igreja, de estruturas de igreja, e nós estamos concorrendo com todos esses. Mas eles também sofrem a mesma coisa, né? Eu vi essa semana um deles falando que lá também pulam de galho em galho toda hora, de igreja para igreja, e não se firmam, né? Então a concorrência é muito grande. Acho que quando passar a pandemia, muitos vão voltar por causa da euforia também, alguns, né? Alguns vão voltar só por causa do Muitos retiro e estão tudo mais. voltando, né? Mas ainda aqueles que permaneceram, a gente tem que valorizar esses. Nós Sem não podemos dúvida. esquecer aqueles Mas que ficaram, essa foi entendeu? a prova, né? Foi o Foi ferro no fogo. a prova Quem, mesmo. quem quer, tá Mas aí. é aquilo que né? São Paulo fala, né? Que quando eram crianças, vocês se comportavam como crianças. E aí agora a gente cresceu. Agora Jesus Cristo deu um basta e falou aí, vocês não vão mais ganhar o leitinho da mamãe. Agora, a separa os partir de agora, homens você e vai ter que começar a comer comida sólida pra ver se você vai permanecer firme. E realmente, cara, foi muito desafiador, porque nós, por exemplo, nós que estamos como pregadores, como tipo, vocês como músico, pregador, conduzindo, cara, a hora que começou essa pandemia, eu falei, eu não faço mais nada. Falei, o que Deus vai fazer de mim? O que eu faço? Faço mais nada, mas eu vou fazer o quê? É muito Eu falei, a fácil única a gente- coisa que eu sei fazer, que Deus me deu, eu falei, não sei mais. É muito fácil a Eles têm gente que se rezar e reinventar, se unir em comunidade, né? Era muito bom a gente se unir para rezar o terço. Tinha 50 pessoas lá para rezar um terço. Aham. E hoje a gente marca o terço das 5, 6. Não, tá Então, né? Então, só E que aí? aí vamos Mas ficar firmes. nós Aí vamos quem tá permanecer, firme a gente vamos vê que sustentar. são essas pessoas que querem a mudança Continuar, do né? evangelho, querem a mudança das pessoas, né, pelo evangelho. Então é a perseverança. Eu acho que o caminho da minha coordenação até agora tá sendo isso, a gente perseverar e não desistir, não deixar nada acabar, não desistir das pessoas que estão dentro do movimento e, enfim, da juventude em geral, né? E continuar. Uma hora essa pandemia vai acabar, né? Isso é certo. Então, quando acabar, a gente precisa estar preparado também porque que vai vir, né? E a gente começou com gás na pandemia, né? Mas aí até uma hora falou assim, não dá mais. Mídias sociais mesmo encheu o saco uma hora também. Live, Não dava sei mais o quê ninguém, e tal. vai. Já não dá mais E a gente ninguém. cancelou o retiro na quarta-feira, o Vocês retiro foi na bem, sexta, né? ia começar, começou Aham. a pandemia, né? Foi meio Sim, junto, né? foi bem. Aquela Final de semana, semana tipo, antes. cancelando tudo e a gente Retiro. tentando segurar o retiro. Pô, vocês vão fazer retiro, não sei o que. Tudo normal por enquanto. Tudo normal. Tomando não fala nada. Até na quarta-feira a gente teve que cancelar. Nem teve, Cara, e meio precoce, né? Bem, de verdade, a gente poderia ter Poderia, feito. Né? mas Não precisava aquele primeiro fechamento, né? Aham. Hoje é fácil falar, claro, né? Tudo Mas aquela aquela loucura inicial Mas é que foi... tava todo mundo muito assustado. Sabia, né? né? Medo, né? Mas É, era o que não Deus posso- queria, era o que né? Deus Não, queria. não era pra ser. E ainda eu lembro que no retiro preparatório, no domingo anterior, eu falei, cara, e se for a última oportunidade que a gente tá tendo hoje? Eu falei, e se a gente não tiver mais oportunidade? Você E fez vocês tudo ainda que você tiveram, poderia ter vocês feito, tiveram entendeu? um membro do movimento que faleceu, né? 2, né? Covid. É, Dois. Aham. o Claudemir, quem foi o outro? Teve o Bruno também, né? Que dor, cara. E aí Nós não é passamos por realmente isso, isso. né? A última oportunidade, às vezes, que o cara teve, ou Sim. estava ou não. Cara, às vezes ficam levando as coisas de Deus, empurrando com a barriga. É o que eu sempre falo, cara, aproveita tudo e dá tudo, entendeu? Você não sabe amanhã. Entregar, É né, um realmente. terço, você vai lá, ô Marquinhos, vai lá fazer uma meditação do terço. Beleza, dá tudo, cara. Não importa se vai ter uma ou se vai ter 50 pessoas. Mas E você não sabe se é a última oportunidade que você tem, né? Do jeito que tá hoje. Cara, e Não, a qualquer gente- coisa. E é isso que você falou, quando você
pegou o Reviver pra fazer um terço, vamos colocar música e tal. E às vezes os meninos do ministério brincam comigo, né? Porque o Everton vai pregar, vai pedir 3, 4 músicas. Uma no começo, uma no meio, depois no final mais umas 2. Porque, cara, eu gosto de fazer o melhor, Léo. A gente tem que ser assim pra Deus, Ou cara. vou pra fazer É uma espiritualidade de 15 minutos na câmara lá que nem teve, você já foi lá. Sim. Cara, vamos dar o melhor. Vamos Me levar preparei, violão, vamos nos preparar como se fosse para 3.000 pessoas. Porque nós aqui, todos pregadores, cara, a nossa missão é muito importante, cara. Você pode dar o céu para alguém, cara. É o que eu sempre Olha falei. só, Às não vezes, precisa ser às vezes a 500, pessoa tá dando a né? última Não, chance, entendeu? uma, né? Falou, cara, não aguento. É a última chance que eu vou dar pra Deus é ir nesse lugar aí. Ou sei lá, ou eu ouvi isso, ouvi aquilo. Cara, já aconteceu comigo. O dia que a gente foi pregar lá na Santa Luzia, lembra? Cara, a hora que eu cheguei no negócio, eu olhei para um menino assim e Deus me chamou a atenção. Eu falei, tá, beleza, humano assim. Eu falei, tá bom. E o cara ficou prestando atenção. E aí depois no final o Herbert falou, vamos rezar pra esse povo, vamos. Fizeram uma fila e começaram a vir. Que é outra coisa que a gente gosta também, né? Eu adoro. Vamos encerrar, vem aqui na fila. Vai fila aí, vamos rezar. E aí foi rezando, cara, foi rezando e tipo, e faltava 2 meninas e a Thay depois falou, eu queria que ele fosse com você. E tinha 2 meninas na frente, nós estávamos em 4 rezando. E do nada foram as 2 pra lá e eu livrei. Tipo assim, então eu acredito que para Deus não existe coincidência, tudo é providência. E o menino veio rezando pra mim, rezar por ele. E começou a vir muito forte no meu coração e falou, fala pra ele que ele não vai ser igual o pai e a mãe dele. Eu falei, mas eu vou falar. Me conheço? Eu falei, irmão, qualquer, né? E aí foi, cara, dali a pouco, tipo assim, eu segurei, cara, e eu não falei naquele momento, mas tipo, eu rezei muito por ele, falei algumas palavras. E aí depois o Espírito Santo me incomodou, fui lá no banco falar pra ele depois da oração. E aí a menina falou que os pais dele tinham falecido, tinham sido mortos devido ao uso de droga e tráfico Olha e só. tudo mais. Aí eu falei, nunca mais. Eu falei, a hora que Deus mandar falar. Cara, é que eu E aí falei. eu falei, pô, às vezes Deus me levou naquele grupo pra falar pra aquele cara, velho. Às vezes o restante ninguém aproveitou nada do que eu falei. É. Mas o que eu disse pra aquele É um, menino, né? É o que a gente sempre fala, cara, vamos fazer um retiro, Por isso é que 100 tem- pessoas. Por isso que tem Cara, que dar o tem que melhor. fazer o melhor, porque é um. É um. Que a gente Você não sabe quem é, né? conseguir entender é muito difícil, né? Mas, cara, Deus não erra, não erra. Se ele falou aquilo, se tá no teu coração, cara, é pra Fala, acontecer, né? fala, desembucha, Sim, Não, né? eu não Fala, seguro é. mais. Eu falo, Tem que falar. tá plantando banjoca. Cara, por que a gente não vive o que o Ato dos Apóstolos conta? É. Porque a gente não faz. É. Né? Ah, curava leproso, Não, levantava Jesus paralítico, não sei mesmo o quê. disse, né? Cara, quando foi uma vez você viu um cara mancando na rua, você foi lá e rezou por ele? É. Jesus falou que a gente Eu vai tava fazer. ouvindo há Coisas pouco maiores, tempo né? um cara falando, e ele falou, mas todos que você fala se cura? Ele falou, não. Tem muitas vezes que eu falo, levanta, em nome de Jesus. E o cara não levanta. E aí, E o cara Jesus fica quer, ué, e o cara Jesus fica quer. assim daí. Aí é pra gente saber, não é eu, é Jesus, né? Quando ele quer. né? É, quando ele quer. Então, assim, às vezes a gente falta isso, né? E a gente começou isso, Léo, e eu falo pra vocês, não sei como é que vai ser depois da pandemia, né? Mas a gente tava muito maluco com o negócio, vamos ser comunidade agora, e abrimos uma no retiro. sala, e tava tudo pronto, começou as formações toda semana. A gente fez um gasto enorme até com as formações, a gente pagou um ano adiantado. Chegou a pandemia, não podia fazer mais nada. A Não gente tava numa tinha loucura que a gente ia numa pizzaria, a gente tava desse jeito. Eu ia numa pizzaria, eu olhava pra pessoa lá fora e falava, vou rezar por ela E agora. eu sou assim também. Eu saía e falava, Bem doido. tô rezando por Para você o carro no agora. meio da rua, não Aham. desço lá e conversamos. Dei um chinelo pra um morador de rua. E olha, a experiência, o cara falou assim, você vai ficar sem. O cara com chinelo velho, cara. E ele olhou pra mim e falou, você vai ficar sem. Eu falei, cara, olha a minha pequenez, cara. E eu tô dando só um chinelo ainda pra ele, né? Então, e aí vem a pandemia e tom. Não, agora eu vou tirar tudo isso de vocês. Não tem mais o tete-a-tete, não tem mais o comunidade, Tá o muito encontro. fácil. Tá muito fácil. Vamos ver quem vai permanecer. Mas e você vê, as pessoas têm muito medo de viver aquilo que tá ali, né? A Bíblia mesmo, cara, tem mais de 33 mil promessas. É. Por que a gente não vive essas promessas? Porque a gente não cumpre com os princípios. É. Aí que tá. Ó, agora na última missa jovem, que A Tainá pediu a pro Tainá povo falou assim, lá, vai né? lá, quem que foi? É. Cara, eu tava na porta, a minha vontade era largar tudo, mas se eu saísse da porta entrava todo mundo, né? E foi 2, 3, cara. Falei, caramba, vai lá e faz, entendeu? É. Jesus falou, cara, eu tô com vocês até o fim dos dias, entendeu? É E a o gente medo, né? Medo, falta ousadia. Ousadia, Falta falta ousadia de chegar e falar, ei, eu vou colocar uma na tua cabeça aqui agora o Mas bagulho vai pegar. E às vezes é simples, né? As pessoas acham que tem formas, que precisa disso. Não precisa. Nada, Cara, eu conheço um nada, cara. Nada, não Fala, cara, eu precisa ter conheci nada. um cara, o nome dele é Jesus, ele mudou a minha vida assim, sensado. Como é que tá a tua vida? Ah, minha vida tá boa. Vai ficar melhor, eu vou rezar por você. É, Pronto. acabou. Simples É. assim, entendeu? E é isso que você falou. Olha pra Bíblia e É, olha os discípulos quando eles apanharam
E aí eles voltam, você vai falar assim, pô, eles vão falar pra Deus, ó, que porcaria, olha só, né? Não, Senhor, me dá mais ousadia, porque nós apanhamos pelo teu nome. Cara, isso é fantástico, velho. E a questão Se a é gente que vê 1% muitas vezes disso, bicho. esse medo da ousadia aí, ele bate na nossa humanidade, né? Porque você fala, cara, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. E aí a gente tem que ter a humildade de entender que você não é ninguém mesmo. Que quem vai fazer é Jesus Cristo. Mas é igual, né? mas e aí é você tem igual. que ter a ousadia de falar, ei, É. Jesus, é você se você quiser, Eu da tua quero ser um vontade, burrinho, pronto. só quero te Sou levar. burrinho, Eu quero ser aham. burrinho. Mas é igual alguns anos atrás, quando na confissão eu comentava com o padre sobre a dificuldade com a masturbação. E eu falava assim, mas daí, padre, eu chego lá e eu prego e as pessoas vêm e falam, meu Deus, ele falou assim, mas justamente por isso. Porque é pra Deus mostrar pra você, ei, você não é nada. Tem coisas que Deus permite você cair pra você não cair na vaidade. É melhor você cair às vezes na masturbação do que na vaidade. Então Deus permite que você caia algumas vezes pra dizer, ó, você não é ninguém. E essa palavra Isso que eu você tinha- tá fazendo lá, que tá todo mundo elogiando, é pra mim, não é pra você. Então, às vezes a gente Você é um também tem que nada se conformar mesmo. até às vezes com a queda, cair, Sim. mas nós levanta, cara, levanta e vai embora, né? E aí, essa palavra aqui que eu tinha separado antes, Timóteo, vai casar bem com o que a gente está falando. Dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Nós não somos nada. Ele, Claro. que se ele julgou que nós somos dignos e nos chamou, é lógico, como você falou. A gente vai cair, só que daí a gente tem que ter humildade de que, ei, eu sou humano, eu reconheço que eu sinto, É. que eu tô passando por essa dificuldade, por essa tentação, que eu tô sentindo o desejo de pecar, mas eu preciso ser mais E é forte que luta, isso. né? É uma a luta, né? E E a outra- maior luta nossa, acho que é... E a gente tem o desejo sei lá, curiosidade de querer saber tudo. Cara, e se você for ver o reino de Deus, não faz sentido nenhum, né? É você perder pra ganhar, é Sim. ser pequeno pra ser grande. Aham. Não faz sentido, então a gente não tem que entender Não, mesmo. a você gente faz tem que fazer. tudo pra Jesus, Léo, você faz tudo pra Jesus, no final ele fala assim, servo inútil, só fez aquilo que precisava. Então, assim, é Não louco, adianta, é não faz loucura sentido, que a Paulo gente falava, tem que loucura fazer da cruz mesmo, né? Cara, mas é muito massa isso, chegar no fim do retiro e olhar assim e falar, pô, eu sou um servo inútil mesmo, fiz apenas o que eu tinha que fazer. Porque você tem a sensação de dever cumprido que você fez, foi apenas é o que diz Madre Teresa, né? Somos apenas um lápis na mão do Nosso Senhor. Quem vai desenhar e quem vai escrever é Ele, mas é através de você. Ele vai desenhar o que Ele quiser, Ele vai escrever o que Ele quiser, mas ele, às vezes ele vai precisar da tua humanidade, da tua mediocridade para fazer aquilo. Todo E aí, mundo às tem vezes, ele algo vai usar bom do teu que pode, passado E é processo, né, cara? É totalmente processo, vai precisar. escuro para curar uma pessoa Bem que está isso. passando pela mesma Ele necessidade deixou que você passou. passar isso pra curar uma pessoa lá na Exato. frente, É. com o teu testemunho, enfim. É massa demais. Muito massa. Muito E... Como? Você foi ver lá, Padre Pio? bom. Foi Como é que foi essa experiência? Como eu falei, né? Padre Pio mudou minha vida. Quando eu falo para as pessoas que eu sou muito devoto dele, é porque ele é muito importante na minha vida, né? E dos meus sonhos era conhecer ele, ver quem que era esse velhinho que o Padre Paulo Ricardo falava, o barbudinho que dava tapa na cara dos outros. Enfim. E eu realizei esse sonho no final de 2019, antes da pandemia. Voltei logo depois da pandemia. E foi uma experiência fantástica, né? Não conheci só ele, mas visitei outros lugares, outras cidades de outros santos. Mas se referindo a ele, foi muito forte para mim. Muito forte que a gente vê na cidade, San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo, Demais, né? a gente vê na cidade que, cara, ele tinha algo a mais. Porque em todo lugar tem ele, entendeu? Cara Em todo fez- lugar. mas a cidade era um nada, né? Era um O cara, a hora nada. que ele constrói aquela casa, é alívio da... É, alívio do da sofrimento, do sofrimento. Cara, a hora Casa que do ele alívio constrói do aquilo do sofrimento. nada... Ah, e você você tem vai que olhar, ver, do nada, o tamanho é um do negócio hospital eu gigante. nunca vi É referência aqui no na Europa, Brasil, né? né? E você vê a importância de um santo, né? Refletindo com isso, a gente traz para nossa realidade a importância que nós temos em como dar exemplo para as pessoas, né? O Everton é muito importante dentro do Tabor, o Marquinhos é muito importante dentro do Tabor, o Léo no Rever. E essa importância que as pessoas que estão de fora vê. Porque as pessoas da cidade lá, elas fazem tudo ao redor de Padre Pio, né? Acredito, claro, não cheguei a conhecer tantas pessoas e conversar, mas acredito que a vida que as pessoas levam lá é inspirada na vida dele, né?
Então, você vai no mercado, falam de Padre Pio, tem quadro, tem imagens. Você vai num É um barzinho, negócio num muito restaurante. palpável, né? Os É, milagres muito, e as muito, coisas dele, muito. então... E quanta mística nesse homem, né? O momento, Cara do céu. o momento que E agora, recente, né, cara? Porque Sim, não é tudo, lá, tudo, não, é. agora. 68 ele muitos- faleceu, É. né? Pois é. Pô, E recente, ele ele intercede pela gente até hoje. Tem testemunhos até próprio dentro do Reviver nos dias dele, né? Então ele tá aí. Você tem que pedir, você tem que se colocar à disposição para ele, né? Eu conheci os lugares assim, e era muito fora do normal, né? Claro que a gente quer ser igual ele, mas sabe que não dá, porque ele era místico, né? O cara rezar 27 rosários por dia, cara ele tem conversava com inteiro você e tava rezando, né? contando bolinha. Ele, E às e vezes a gente tem rateira e reza um, né? Aham. e missas de 2, 3 horas, como? Não bate. Se você fazer as contas de quantos rosários com missa e Como o almoço, cara não consegue? bate, não dá 24 horas. Não faz Como sentido. que, Tem como dias que não ele faz fazia, sentido. né? Então, essa é uma mística a vida dele, né? Daí você vê os lugares. Pô, tem um lugar lá que ele subia todo dia para rezar no monte. Monte, né? Aham. A gente lembrando do monte. Padre Pio também, ele subia todo dia um monte para ficar sozinho para rezar. E é esse monte que a gente precisa subir todo dia. A gente precisa subir, se encontrar sozinho para encontrar Deus, né? Às vezes a gente tem que se fechar no quarto mesmo. A gente tem que ir numa missa sozinho. Tem que acordar na madrugada. tem que acordar de madrugada, Algumas mas coisas rezar, dele não muita dá pra coisa. gente querer, né? Só se Deus der, né? Mas não, outras dá pra ter. né? É inspiração, Dá pra- né? É. Inspiração. É a minha inspiração de querer buscar rezar terço todo dia, ou buscar tentar rezar o rosário todo dia, vem dos 27 que ele consegue. Se E ele aí consegue você 27, vendo eu que um posso cara conseguir com uma É. mística dessa, uma intimidade dessa com Deus, tinha medo de ir pro inferno. Uhum. Você fala, É, cara, ele falava é isso, o maior medo. Ele falava estou a cara, meio velho. passo do inferno. Então, Sou você o maior imagina pecador. O que que eu vou fazer? Não, mas é bom tocar nesse assunto, porque hoje em dia parece que tá todo mundo no céu, né? Aham. Já não Todo se fala mundo mais já, no né? inferno. Não preciso né? mais fazer jejum, Não, não preciso Jesus fazer Cristo morreu, pra sacrifício. que eu vou fazer? Já morreu por todos nós, já só ir pagou na pelos missa no nossos domingo. pecados. Eu não preciso. É. Hoje é muito amor de Deus, né? É muito amor de Todo mundo Deus não hoje fala mais e os do coachings inferno. hoje, né? Nossa senhora, hoje tá muito fácil. Não fala mais da Gálatas 5 cruz, né? esquece, nunca lê, né? Não, E daí foi uma experiência fantástica, assim, né? O lugar lá, você pisa no lugar, já dá pra sentir a presença do Espírito Santo. E pra mim foi uma realização de sonho, mas também me ajudou muito no meu processo de perseverança, né? Me ajuda muito. Muitos dias quando eu me sinto meio abatida, eu lembro dele, eu lembro do lugar, eu lembro do momento que eu vi o corpo dele. Enfim, tudo isso ajuda a gente a perseverar. Então foi muito importante. É uma experiência que quem tiver... Você foi no dia dele, não? Não, É 23 de novembro, né? 23 de setembro. De setembro. É um dia antes do aniversário do meu filho. É. Um dia depois. É. Consagra ele para filho espiritual, né? Sempre, E ele todo dia. fala, né? Ele fala que os filhos espirituais dele, ele vai esperar na porta do Ele não céu vai até sair da o último porta do dia que céu. todos os filhos É, espirituais entrada. entrarem. Então, se Nem você... que for no tapa. Nem perguntar. Se você tá com dúvida, se você não tem santo, filho, corre pra Padre Pio. Pessoal, nós estamos encerrando aqui. Cara, dá pra ficar a tarde inteira aqui Vixe, conversando sobre muita coisa, né? Léo, pra encerrar, qual a maior dificuldade hoje na evangelização? Cara, maior dificuldade hoje, A política hoje é uma dificuldade? com certeza, né? É. Impede muita gente, né? Principalmente com o que pode e o que não pode. A igreja nunca pode, né? É. Muitas outras coisas podem. Cara, eu acho que a messe é grande e os operários são poucos, né? Manda aí, senhor. Pouca gente comprometida. Muita gente envolvida, mas pouca gente comprometida, né? É. Então, pessoas que vão dar o tudo pelo tudo. Porque eu acredito que é uma grande dificuldade as pessoas renunciarem àquilo que elas têm por aquilo que Deus quer dar para elas, né? E Provérbios diz, né? Inclusive, domingo passado a gente foi lá para Palotina, tinha que fazer uma pregação. Minha esposa fez uma cirurgia na sexta, não pôde ir, eu tive que deixá-la aqui. Mas Provérbios diz, né? Cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das tuas. E as pessoas têm medo de largar as coisas na mão de Deus. Então, Coma, qual a expectativa aí para depois da pandemia? Cascavel não, só a juventude inteira, né? Eu acho que a gente tem uma promessa muito grande. Então, eu confio muito que, não só depois, mas já está no processo de a gente voltar, né?
Então eu acredito muito sim que após essa pandemia, se for preciso esperar passar, a juventude vai meter fogo. Cascavel, meu Deus, não sei se é só eu que vejo isso, mas a juventude é muito agraciada, muito abençoada. Eu consigo ver o Espírito Santo, né? Dentro da juventude de Cascavel. Então é só a gente querer mesmo. É isso aí. Uma coisa que a cidade tem nome de cobra, né? Porque Nossa Senhora cobre a cidade inteira, né? É. Tamo junto aí. Vamos marcar um dia pra gente ir no monte. Vamos achar um monte aí, vamos fazer umas loucuras aí, tudo Oxe. junto aí. Vamos de uma rádio, igual o Jardão. E vamos estar em oração também aí pelo nosso arcebispo, o próximo que virá, né? Tomara que seja esse ano ainda, né? Pois é. Tem a pastor, mas o Padre Zico tá conduzindo também bem a arquidiocese. E agradecer a Deus pelo Reviver estar aqui. A gente também se inspira muito em vocês, em tudo que vocês fazem. Tem aí uma loja e faz a propaganda aí já, né? É verdade, né? Dos meus processos de conversão foi através do meu trabalho, porque eu saí daquele meu trabalho que eu voltei para abrir um trabalho que eu estivesse mais próximo de Deus, né? E eu abri uma marca de camiseta católica. Então a gente está aí, vamos completar o primeiro ano da Sente, que é santo, né? Então a gente tem nosso objetivo é mudar, revolucionar realmente a moda católica, porque muitas pessoas têm vergonha de usar roupas com mensagens católicas. E isso a gente vai transformar, a gente vai trazer algo com estilo e com certeza com o evangelho, que é o que a gente quer trazer com as nossas camisetas. Galera, tamo junto, até o céu. Isso aí. Deus abençoe nós. Valeu, galera. Esse foi o papo aí com o pessoal do Reviver. Valeu! Falou. Falou. Top demais.